Galera do primeiro ano do ensino médio, vamos dar sequência à resolução, né, do PET de número 5. Né? Nós estávamos falando de semelhança de triângulos, vamos dar continuidade. Eu estou lá no exercício número 5, agora página 18. Um lote no formato de um triângulo retângulo em A está representado na figura e todas as medidas indicadas estão em metros. O dono desse lote construirá uma cerca indicada pelo segmento DE para instalar um canil. O canil também terá o formato triangular, retângulo em E, conforme representado na figura. Então a figura que nós temos aí no desenho, que vocês estão vendo aí na apostila de vocês, eu estou vendo aqui na minha apostila. É mais ou menos isso aqui, ó. A, B, C. Aqui eu tenho o DE, retângulo aqui, por consequência retângulo aqui também. Colocando as medidas 40, 50, essa medida aqui 50, essa medida aqui 40, e eu tenho aqui 15 e 15, 15 e 15, ou seja, essa medida aqui vale 30. O meu desenho está desproporcional, né? Vocês podem ver que um 15 está menor que o outro, mas o desenho de vocês aí está melhor um pouquinho. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: na matemática você nunca pode tomar o desenho como padrão. O desenho está num padrão proporcional, porque muitas vezes isso engana a gente, tá bom? Então tomem bastante cuidado com isso. A pergunta do exercício é o comprimento do segmento DE. Esse segmento aqui, ó, eu vou chamar o comprimento dele de X, né? Esse é o DE. E aí, pessoal, o que eu tenho? Eu sei que eu tenho um triângulo retângulo grandão, que é 40, 50 e 30. Esse triângulo que está aqui tem esse mesmo ângulo, ó. Tem esse ângulo em comum. E o ângulo de 90 em comum com o grandão. Então eu vou desenhar ele aqui embaixo numa outra posição, tá? Na mesma posição que está o triângulo grandão, ó. Eu retirei ele daqui e girei. Retirando ele daqui e girando, esse X continua aqui, ó. O X fica aqui em cima, tá bom? E esse pedaço aqui que está de frente ao ângulo de 90 graus, ele vale 15. Então o que eu percebo? Tá? Eu consigo agora determinar o valor de X pela semelhança de triângulos. Ó. Hipotenusa de frente ao ângulo reto vale 50. Hipotenusa de frente ao ângulo reto vale 15. 50 sobre 15. Agora, olha só. Cateto do triângulo grandão, 40. Cateto desse triângulo pequeno vale x. Multiplicando isso em cruz, eu tenho 50x é igual a 40 vezes 15 dá 600. Corta o zero. X é igual a 60 dividido por 5. X é igual a 12 centímetros ou 12 metros. Eu não sei qual que é a unidade do exercício. 12 metros, tá? Então x é igual a 12 metros. O que nós fizemos? Retiramos o triângulo menor, colocamos ele numa posição correta, tá? Para poder usar a semelhança de triângulos. Então, resposta, letra B, 15 metros. Vou agora para o exercício de número 6. Na figura abaixo, o ponto D pertence ao lado BC do triângulo. Ponto D pertence ao lado BC. Sabe-se que ED é paralelo ao segmento AC. BD vale 2, DC vale 4, AB vale 7. A medida do segmento AE, quanto vale o segmento AE, é igual a... Então vamos desenhar os dois triângulos aí, né? Na posição que eles estão. E aí eu tenho aqui, ó, ABC. E depois eu tenho DE. Bom, colocando as medidas. Essa medida aqui, o total dela, vale 7. A medida de baixo eu tenho 2 e 4. 2 aqui, 4 aqui. De novo, meu desenho não está proporcional, tá bom?
BD vale 2, já está aqui, DC vale 4, AB vale 7, a medida do segmento AE. AE vale X. Eu vou usar aqui um processo que é o Teorema de Tales, tá? Duas paralelas, retas paralelas cortadas por duas retas transversais. Então, ó, esse total 7 dividido por esse pedacinho X é igual a esse total, que é 6, dividido por esse pedacinho, que é 4. Ó, esse total dividido por esse pedacinho, igual a esse total dividido por esse pedacinho. E agora é só multiplicar em cruz. 6 vezes x, 6x. 4 vezes 7, 28. X é igual a 28 dividido por 6. Que simplificando aqui por 2 vai dar 14 sobre 3 centímetros. Esse é o valor do segmento AE. 14 sobre 3. Letra C, a resposta correta. Tá bom? Finalizamos aí o exercício da semana 1. Nós vamos agora para a semana 2. O processo é o mesmo, tá? Nós estamos trabalhando com razão de semelhança. Vamos aí para o exercício número... Exemplo número 1. Os triângulos 1, 2 e 3 são semelhantes. Ele está falando sobre as razões de semelhanças desses 3 triângulos, tá? Então vamos desenhar eles aqui, vamos fazer um comentário sobre razão de semelhança. O que vem a ser essa razão de semelhança? Eu tenho aqui o primeiro triângulo, todos os 3 estão na mesma posição. Primeiro triângulo, 90 e esse ângulo. Segundo triângulo, um pouquinho menor, 90, esse ângulo. Terceiro triângulo, um pouco maior. E aí colocar as medidas deles. 10, 6 e 8. O outro é 5, 3 e 4. E o outro triângulo é 15, 9 e 12. Se esses 3 triângulos têm 2 ângulos em comum, ó, 90, 2 risquinhos, 90, 2 risquinhos, 90, 2 risquinhos, eles são semelhantes. E o terceiro ângulo, esse, ele é comum aos 3. Ele está presente nos 3, tá bom? Então, dando sequência, nós vamos entender o que é a razão de semelhança, tá? Perdão. Vamos lá. Razão de semelhança K. Se eu dividir essa hipotenusa 10 por 5, dá o mesmo resultado que se eu dividir 6 por 3. E dá o mesmo resultado que eu dividir 8 por 4, que é igual a 2. O que significa essa razão de semelhança? As medidas desse triângulo maior são o dobro das medidas desse triângulo menor. Então essa razão de semelhança me dá essa ideia. Da mesma forma que eu podia fazer isso um pouco diferente. Eu podia fazer dessa forma, ó. Razão de semelhança K é igual a 5 sobre 10, que é igual a 3 sobre 6, que é igual a 4 sobre 8. O que significa isso? É meio, fração meio. Ou seja, a razão de semelhança dos lados desse triângulo menor, eles são a metade dos lados do triângulo maior. Por isso que a razão de semelhança deu meio. Eu analisei do menor para o maior, a razão foi metade. Quando eu analisei do maior para o menor, a razão de semelhança foi o dobro. Isso só acontece quando os triângulos são semelhantes, tá bom? Fique esperto em relação a isso, tá? Da mesma forma, eu poderia fazer a comparação entre esse e esse, e entre esse e esse, sem problema. Vamos agora fazer a comparação entre esse e esse. K é igual, do maior para o menor, 15 dividido por 5 é igual a 9 dividido por 3, que é igual a 12 dividido por 4, que é igual a 3. O que essa razão de semelhança me mostra? Que os lados desse maior são o triplo dos lados do menor. E da mesma forma eu podia fazer o inverso, tá? Ó, 5 sobre 15 é igual a 3 sobre 9, que é igual a 4 sobre 12, que é igual a 1/3. E aí a minha comparação seria o seguinte, os lados do menor são 1/3 do valor
dos lados do triângulo maior. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido essas comparações em termos de razão de semelhança, tá? E no próximo videozinho nós vamos para os exercícios, as atividades que estão lá na página 21. Tá joia? Forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.